Amém, amém. Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Nós estamos nessa segunda parte da nossa minissérie, que não é uma série, nem é mini, é menos do que isso, de 2 partes da exposição do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Se você não assistiu sábado passado, quero te convidar você depois a assistir, obviamente, não abrir agora o seu celular, mas assistir depois a primeira parte. E agora nós vamos dar continuidade, nós vamos começar no versículo 15, que foi exatamente onde nós paramos no versículo 14, capítulo 1, e agora nós vamos iniciar o versículo 15, e eu quero fazer uma pergunta para você. Você se lembra que na semana passada nós falamos sobre algumas coisas, alguns pontos, e as perguntas que surgiram enquanto a gente compartilhava, ouvia a palavra de Deus na semana passada foi: será que eu preciso de algo mais? Será que Jesus sozinho ele é suficiente para a minha vida? E se eu estiver errado? Você já acordou assim à noite? Eu já acordei à noite e pensava: será que eu estou errado? Se eu tiver tudo errado naquilo que eu penso? Porque você começa a pensar que Jesus é Deus, Ele é eterno, mas eterno você não consegue explicar, Ele existiu antes de tudo. E aí você começa a entrar num espiral de maluquice. E aí você começa a entrar numa crise. E se tiver tudo errado? Se eu apostar toda a minha vida, todas as minhas fichas? A maioria de nós, a gente vive uma rotina de limpeza dominical ou limpeza no sábado. O que isso quer dizer? Muitos de nós estamos aqui no final de semana na igreja, seja sábado ou seja domingo, para aliviar a nossa consciência da segunda-feira. Porque você sabe que de segunda a sexta você vive uma vida que a maioria das suas decisões não tem nada a ver com Cristo. Então você vem ao final de semana na igreja para limpar a sua consciência, para chegar bem na segunda-feira e poder viver essa nova vida como se ela fosse separada de uma vida espiritual. Quando nós fazemos isso, nós estamos de fato vivendo exatamente tudo aquilo que nós falamos na semana passada. Uma vida dividida, uma vida onde tem Jesus, mas na hora das minhas decisões, na hora dos meus desejos, na hora dos meus anseios, eu busco outras coisas que não o Senhor Jesus. Quando a gente olha para a carta de Colossos, a gente falou um pouco isso na semana passada, eles viviam nessa mesma realidade que a gente. Não mudou nada, gente. Não mudou absolutamente nada. Os anseios do coração humano, eles continuam sendo os mesmos desde que o homem e a mulher existem nessa terra. A gente tem as mesmas dúvidas, a gente tem os mesmos problemas, a gente sempre pensa: será que eu estou deixando algo passar? Será que falta alguma coisa? Será que tem algum conhecimento secreto? Isso era o que acontecia naquela época e é o que acontece hoje. A gente vive uma vida com Jesus, mas como a gente não vê as coisas se movimentando ou acontecendo, a gente sempre fica pensando: então alguma coisa eu estou deixando passar, alguma coisa está faltando. A gente viu, do versículo 1 ao versículo 14, o que Jesus fez. A gente viu que Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele tirou a gente de um domínio de trevas, de um domínio do inferno, e nos resgatou e nos transportou. Só o fato dele nos tirar de onde a gente já estava era suficiente para a gente descobrir do amor dele. Só que ele não só nos tirou, mas nos posicionou, nos colocou do reino do Filho amado, onde a gente pode viver livre, onde a gente pode encontrar com o seu amor, onde a gente teve não só a limpeza dos pecados passados, mas a redenção, a não condenação dos nossos pecados. A conta, a dívida que nós tínhamos, ela foi acertada e nós podemos viver uma vida livre. Então isso foi o que a gente viu que Jesus fez na semana passada, do versículo 1 ao versículo 14. Só que agora a gente vai ver quem Jesus é. Por que isso muda? Imagina que você, e eu usei esse exemplo na semana passada, você está se afogando, e aí alguém te salva. Só a salvação já é algo maravilhoso. Só a pessoa que me salvou, já posso agradecer ela pela salvação, porque ela me salvou do afogamento. Só que quando eu descubro que quem me salvou, na verdade, é aquele que criou o oceano do qual eu estou me afogando, é aquele que criou toda a molécula daquela água e controla todas as ondas, o fato de eu ter salvo, ele é mais maravilhoso ainda. Porque só o fato de eu ser salvo é bom. Mas quando eu descubro que aquele que me salvou é quem Jesus é, aí eu dou outro sentido para aquela salvação. Tudo
muda porque não só o que foi feito, mas aquele que fez. Eu descobri que quem fez o ato muda completamente a minha realidade. E é isso que a gente vai falar essa noite. A gente viu o que Jesus fez e hoje a gente vai descobrir quem Jesus é. E sabe o que vai acontecer? Depois que a gente descobrir quem Jesus é, a gente vai descobrir que Ele é absolutamente suficiente, completo, glorioso para a nossa vida. Quando a gente começa agora no versículo 14, a gente está diante de um hino, né? Uma música cantada. Provavelmente, ou Paulo compôs essa música, o que provavelmente não aconteceu, mas pode ser, mas é mais provável que era um hino cantado pela igreja naquela época. Paulo pegou o hino e botou na sua descrição, colocou ali na carta que ele estava escrevendo. Isso é interessante porque a gente vê a igreja no início do século, ali a gente está falando de 30 anos depois de Cristo, quando a igreja começou, ela já cantava sobre quem Jesus é. E Jesus é Deus, e é muito importante vocês terem isso em mente hoje. Jesus é Deus. Então, desde o início, a igreja cantava que Jesus é Deus. Não foi algo que foi inventado depois, que alguém pensou depois, que alguém construiu depois. Não, desde o início eles já olhavam para Jesus e falavam: eu sei quem Jesus é, e a gente sabe que Ele é Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida hoje, a gente precisa tomar essa decisão sobre quem Jesus é. Eu quero convidar você a fechar os olhos mais uma vez, que nós vamos orar. Deus, nós queremos colocar nossa mente cativa no Senhor, Deus, nosso coração cativos no Senhor nesse momento, no sentido de que aprisione a nossa mente e o nosso coração no Senhor nesse momento, para que a gente ouça a sua palavra, para que o Senhor possa falar conosco, para que o Senhor possa compartilhar conosco aquilo que a sua palavra está dizendo, que a gente possa ter realmente o discernimento daquilo que já está sendo revelado na sua palavra, Deus, para a gente conhecer mais sobre Jesus. Amém. Amém. Eu quero que você fique comigo nessa jornada. Na semana passada a gente teve um bom tempo juntos aqui, e provavelmente talvez seja algo próximo do que foi na semana passada. Então eu quero te pedir com muito carinho, com muito amor, que você se encoraje, se posicione para prestar atenção naquilo que a gente vai compartilhar essa noite, porque eu creio, assim como foi comigo, vai ser intenso para você também. Amém? Vocês estão comigo, gente? Preparados? Colossenses 1, versículo 15, nós vamos no 2x aqui, você vai precisar me acompanhar, tá bom? Capítulo 1, versículo 15, começa o seguinte, presta atenção, a cada vírgula, a cada palavra, o que nós temos da imagem de quem Jesus é. Ele começa falando: Ele é a imagem do Deus invisível. É muito importante a gente parar aqui, no meio do versículo 15, e analisar o que Paulo está falando. Ele é a imagem do Deus invisível. Você entende que o grande dilema que nós vivemos é a impossibilidade de ver Deus. Então, se eu chego para você e falo assim: me fala como que Deus é. Você não tem como descrever. Por quê? Porque a gente não consegue ver Deus. Deus é um ser invisível. Qual que é o problema disso? Que eu não consigo provar para você que Deus existe. Se Deus fosse visível, se materializasse, aparecesse aqui, eu iria provar para todo o universo que o cristianismo está correto. Só que eu não consigo fazer isso. Ao mesmo tempo que eu não consigo provar que Deus existe, eu também não consigo provar que Ele não existe. Isso é um grande dilema para a gente, para a nossa religião e para outras religiões. Não é à toa que muitas religiões vão fazer imagens. Por quê? Porque nós precisamos. A gente precisa de alguma coisa que se revele, que apareça. Enquanto isso se torna invisível, para a gente ainda é muito difícil se relacionar com isso. É muito difícil a gente ter contato com aquilo que a gente não vê, com aquilo que é imaterial. A gente olha para a Bíblia e a gente vê Filipe, o apóstolo Filipe, ele está diante de Jesus lá em João, no capítulo 14, e chega e fala: olha, Jesus, me mostra o Pai. Porque se você mostrar, se você tornar visível o que é invisível, isso é suficiente. Porque enquanto as coisas são invisíveis, é muito difícil para a gente conseguir contemplar, conseguir imaginar, conseguir perceber, conseguir se relacionar. Então, esse é o clamor do nosso coração. Todo o coração humano está clamando por algo divino, e a gente precisa que esse divino se revele. Enquanto isso não acontece, a gente vive uma vida em busca disso, e a gente pode apostar a nossa vida em várias coisas buscando isso. Então, Filipe, o apóstolo, está clamando a Deus, clamando a Jesus, falando: Jesus, se mostrar o Pai, isso é suficiente, a gente não precisa mais de nada. Porque se a gente vê, finalmente todos vão crer, finalmente a gente vai poder se relacionar. Só que quando a gente olha para a história e a revelação de quem Jesus é, Deus não deixou a gente sem resposta. Deus não deixou a gente na mão, sabe por quê? Porque Ele enviou o seu Filho, que é a imagem dEle.
A imagem do Deus invisível finalmente pode ser contemplada, pode ser vista. O anseio do nosso coração finalmente pode ser respondido. Não é à toa que Jesus vira para o apóstolo Filipe e fala assim: olha, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Como que você pode estar me pedindo isso? Como você pode estar me pedindo para ver o Pai, aquilo que é invisível, se eu sou a imagem desse Deus que você está me pedindo? Isso significa que todo mundo hoje pode conhecer a Deus. Isso é maravilhoso, presta atenção aqui. Se a gente dependesse de uma informação, se a gente dependesse de um status social ou status intelectual para conhecer a Deus, isso seria muito, digamos, limitado. Porque aí as pessoas mais simples e mais humildes ou mais pobres nunca poderiam ver a Deus. Mas aí quando Deus se revela na imagem do seu Filho, Ele torna possível qualquer pessoa no universo, em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer status social, em qualquer situação de vida, conhecer a Deus no mesmo nível que a pessoa mais rica da terra, mais inteligente da terra. Quando Deus se revela a partir de Jesus, Ele está dizendo: olha, não são grandes pensadores que podem conhecer a Deus. Eles podem, mas não são só eles. Qualquer pessoa que se encontra com o amor de Deus através da figura de Jesus pode finalmente enxergar Deus. Isso é libertador, porque aí isso nivela todo mundo. Não tem mais discriminação. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem barreiras, sem limites, sem qualquer impossibilidade, quando eles se encontram com o amor de Jesus, eles se encontram com Deus. Eles enxergam a Deus, eles podem ver a Deus. Isso é muito importante para a gente, porque quando Paulo está escrevendo isso para Colossos, ele está falando diante de uma situação onde as pessoas diziam, falando: olha, já que Deus é invisível, né? É uma construção lógica de raciocínio. Ele dizia assim: já que Deus é invisível, ele não, Paulo, as pessoas ali, você não pode ver a Deus. Logo, se você não pode ver, você não pode tocar, você não pode se relacionar. Então, eu vou dar para você aqui algumas ferramentas, porque a partir dessas ferramentas aí você pode se encontrar com Deus. Eu vou te dar aqui alguns seres angelicais para você se relacionar com eles, essas experiências místicas, e aí você tem uma experiência que você sente, aí a partir dessa experiência você pode se encontrar com esse Deus invisível que você não vê. Isso é muito familiar para a gente. Por mais que não tenha essa embalagem de coisas sobrenaturais, angelicais, é aquilo que eu falei na semana passada. Olha, eu vou te dar uma oração diferente, que aí sim você vai se relacionar com Deus. Ou eu vou te oferecer um curso, ou você vai ser dirigido até um profeta, que ele sim vai te dar uma revelação, porque já que Deus é invisível, você pode finalmente ter um relacionamento com Deus, ou a profundidade, ou o nível com Deus, que você sempre quis, mas você não pode. Mas através desse novo caminho, dessa nova adição, dessa nova situação, aí sim você pode chegar até Deus. Isso está em várias religiões, se não todas as religiões que não são cristianismo. Quando a gente olha para os muçulmanos, eles olham para Jesus e dizem: olha, Jesus sim foi um grande profeta, mas ele não é Deus. Ele não é Deus. Você não pode se relacionar com Deus a partir de Jesus. Ele não é a imagem de Alá. Se você olha, por exemplo, para quem é espírita, eles vão dizer que Jesus é esse ser evoluído, mas ele não é Deus. Você não consegue se relacionar com Deus a partir de Jesus. Ou então para as testemunhas de Jeová, de que Jesus ele é uma criação de Deus. Ele é o primeiro da criação, é a mais importante, mas ele é uma criação. Então você não pode se encontrar com Deus quando você se encontra com Jesus. Ou então os ateus que vão dizer que Jesus foi sim um grande mestre, se é que ele existiu, mas ele não pode ser Deus. Mas a Bíblia nos diz nesse versículo 15, no início desse versículo, que ele é a imagem de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele não é uma representação parcial, uma parcela, uma metade. Ele não é uma criatura, mas ele é a própria revelação de quem Deus é. O Deus invisível se revelou visível para que eu e você pudéssemos finalmente ter um relacionamento direto com Ele. Essa palavra imagem aqui, ela é muito importante porque ela significa algumas coisas. A primeira coisa que ela significa é que Ele, de fato, se tornou visível aquilo que era invisível. Ele tornou visível aquilo que era invisível. E a ideia de imagem aqui traz essa ideia também de representante. Quando a gente vê a história, e lá em Gênesis a gente vê Adão e Eva, e a gente vê Adão como esse representante de Deus sobre a terra. Então o objetivo dele era pegar a imagem que Deus colocou nele e fazer com que essa imagem multiplicasse. Só que isso não aconteceu porque a gente sabe que veio o pecado. Então a gente vê agora Deus fazendo a história de novo acontecer, com o representante dele, com a imagem dele,
falando, agora sim, a gente pode multiplicar a minha imagem sobre a terra a partir de Jesus. E uma outra coisa aqui é uma das coisas mais importantes. A ideia de imagem aqui, naquela época, tinha a ideia de ícone. O que quer dizer? Quer dizer que quando você olhava uma imagem, ela te lembrava de algo. Sabe quando você vê uma foto? E aí você vê uma foto de uma pessoa e você sabe quem é aquela pessoa por causa da foto? Aquela pessoa é a pessoa real ali na sua frente? Não. É a imagem de uma pessoa. Então, quando Paulo está falando aqui, ele não usa essa palavra. Ele não usa essa palavra de imagem de que é uma imagem de uma pessoa. Ele está dizendo, não, gente, Jesus não é uma foto de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Então, vocês não estão olhando para um pedaço de quem Deus é. Vocês estão olhando para o próprio Deus, que carrega a mesma presença de Deus, a mesma autoridade de Deus. Só que a gente olha para isso e a gente começa a olhar para Deus e ver Ele se revelando através da figura de Jesus, e a gente começa a dividir os espaços das nossas vidas, da nossa vida com outras coisas, e aí Jesus se torna uma parcela de quem Deus é. A gente vai até Jesus só quando é conveniente, só quando não tem mais solução, ou só quando a gente não tem mais para onde ir. Aí sim ele se torna agora, finalmente eu acredito em Deus, ele é a imagem de Deus. Mas a gente não coloca Ele como uma imagem completa de quem Deus é em toda a nossa trajetória. Isso é importante, quando eu falei das outras religiões aqui, não é nenhum tipo de intolerância religiosa, porque quando eu falo que uma religião é certa, as outras automaticamente têm que estar erradas, é só questão de lógica. As outras estão erradas. Se eu digo que o cristianismo prega que Jesus é a imagem de Deus e a Bíblia fala que a imagem de Deus está em Jesus, todas as outras religiões que não falam isso automaticamente estão erradas. Ou a gente está muito errado. Só que nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na Bíblia e nós sabemos que Jesus é a imagem de Deus. Finalizando o versículo 15, ele diz, o primogênito de toda a criação. E aqui, mais uma vez, não é que ele foi o primeiro criado. Tipo, o primogênito de toda a criação, você pode imaginar, ele foi o primeiro criado e depois veio as outras criações, a terra, a cada um de nós aqui. Mas quando nós olhamos para isso e vemos que ele é o primogênito criado, significa que ele tem toda a supremacia de toda a criação. Primogênito significa que a partir dele tudo existe. A partir dele todas as coisas vieram a existir. A partir dele tudo que nós conhecemos tornou a existir. É isso que significa que ele é o primogênito de toda a criação. Não que ele é o primeiro, não que ele é um ser criado, mas que ele é o próprio Deus. E a partir dele, tudo que existe, tornou a existir. E quando fala isso, não está falando só de coisas materiais. Está falando literalmente de tudo, até aquilo que a gente não vê. Que é o que ele vai continuar dizendo aqui no versículo 16, diz, pois nele foram criados, por isso que ele é o primogênito, por isso que ele é o início de tudo, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A primeira coisa que Paulo vai dizer, ele dá 3 declarações aqui muito importantes. A primeira coisa que ele vai dizer é que nele foram criadas todas as coisas. Quando nós olhamos nele, foram criadas. E eu vou tentar explicar aqui o máximo que eu consegui, ou que minha cognição consegui explicar para vocês. É como se dentro de Jesus fosse gerado cada coisa que existe. Deu para entender? Como é que é isso na prática? Não sei, tá? Mas o que Paulo está dizendo é que Jesus gerou dentro dele tudo que existe. É como se ele fosse a fonte de tudo que existe. A partir dele, de dentro dele, ele gerou todas as coisas. Nele, todas as coisas foram criadas. E a segunda coisa que ele vai dizer é que por ele foram criadas todas as coisas. Ou seja, primeiro Jesus é a fonte, agora nós descobrimos que Jesus também é o agente da criação. É como se ele de dentro dele gerasse todas as coisas e ele mesmo colocasse a mão na massa para fazer acontecer. Ele mesmo pegasse as coisas e começasse a montar, começasse a criar cada molécula, cada átomo, cada DNA, cada estrela no céu, cada gota de água que existe no universo. Ele foi criando, ele foi fazendo, ele arquitetou, ele foi o agente da criação. E ele finaliza essa parte dizendo que para ele todas as coisas foram criadas. Nele, dentro dele,
Ele é a fonte. Por ele é o agente, ele criou, ele botou a mão na massa e para ele. Ou seja, Jesus é o alvo de tudo que foi criado. Tudo que foi criado, a origem dele não é só ele ser a origem, mas ele é o destino de todas as coisas. Então, de uma certa forma, você até pode dizer que todos os caminhos levam a Jesus. No final, todo mundo vai chegar até ele. A pergunta é como que você vai chegar até ele? Como que você vai chegar? Então, nele, por ele e para ele. E o para ele diz que, além de eu fui criado para ele como meu propósito, mas a minha vida, em toda ela, tem que glorificar o nome dele. Tem que direcionar para ele. Tem que indicar que ele é suficiente. Que ele é Deus. Então, quando a gente olha para tudo, imagina por um segundo. Não sei se você já teve a oportunidade de pegar a estrada e pegar um dia, final do dia, que passou aquela chuva. E o céu está incrivelmente, inexplicavelmente lindo, talvez até com arco-íris. E você olha para aquilo tudo e começa a contemplar e imaginar, Jesus fez. Na verdade, isso aqui foi gerado nele. E ele criou. E isso aqui glorifica o nome dele. Mas ao mesmo tempo, não sei se você teve a experiência de andar pela rua e ver uma flor muito bonita. Até aquilo que é insignificante foi feito por ele, para ele. Foi feito nele, para glorificar ao nome dele. Então Jesus é essa pessoa, incrivelmente supremo sobre toda a criação. Só que aí você começa a olhar para você mesmo e pensar que se Jesus fez todas as coisas a partir dele, nele e para ele, a minha vida não faz sentido se eu viver por mim mesmo, para mim mesmo, com as minhas vontades, com os meus desejos, com os meus sonhos, com aquilo que eu almejo, com a minha carreira. Eu tenho que olhar para a minha vida e pensar, se eu fui gerado nele, se ele me fez e eu fui feito para ele, tudo o que eu faço precisa girar em torno dele, para ele, porque ele é suficiente. E aí isso muda tudo, porque eu comentei isso na semana passada, porque aí quando você começa a fazer até as pequenas coisas que ninguém dá valor, até isso glorifica o nome de Jesus. Até isso glorifica o nome de Jesus, porque eu começo a trabalhar e eu entendo que o meu trabalho é para glorificar o nome dele, é para ele. O meu casamento não é para que eu seja feliz ou para fazer a minha esposa feliz, mas é para eu ser uma representação de Jesus nessa terra e glorificar ao nome dele. Então tudo que eu tenho, tudo que eu faço, o alvo se torna ele. Por quê? Porque ele simplesmente é o primogênito, é o supremo sobre tudo e tudo existe por causa dele. Quando a gente começa a entender isso, sabe o que acontece com a nossa vida? Ela ganha um novo destino. Porque eu não vivo uma vida de frustração. Eu não vivo uma vida de desempenho e de busca por algo para realizar resultados. Eu começo a ter propósito. Eu começo a saber que a minha vida tem um destino, ele se chama Jesus. Do início ao fim, e tudo que eu viver. Quando a gente ora, gente, e a gente chama Jesus na nossa oração e começa a orar, Jesus, aquilo que nós precisamos entender sobre quem nós estamos chamando é isso. Eu estou convidando aquele que criou e sustenta todas as coisas na palma da sua mão. Eu estou convidando aquele que gerou todas as coisas, aquele que é glorificado por tudo e por todos. Eu estou chamando ele para fazer, sabe o quê? Sentar do meu lado, para recolher minhas lágrimas, para os meus dias difíceis. Isso não torna o mundo mais aconchegante? Isso torna o mundo mais fácil de viver. Quando eu chamo aquele que sustenta tudo, que criou tudo, que nele as coisas foram criadas e para ele, para sentar e se ajoelhar comigo no meu quarto, quando ninguém mais está comigo. Porque agora eu sei como minha vida se move. E ele continua e diz, criada todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ou seja, aquilo que Jesus criou não só se limita ao material, ao visível, mas também aquilo que a gente não consegue ver. E aí Paulo continua e diz, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. O que Paulo fez aqui? Ele colocou todo mundo junto e falou, se por acaso eu esqueci alguém, eu quero dizer, trono, soberania, poderes, autoridades, não importa.
Tudo foi criado por Cristo. Todas as coisas, todas as pessoas foram criadas por Cristo. Então, se a gente olha para isso e pensa que a gente precisa de algo a mais para somar Jesus, até esse algo a mais foi criado por Cristo. Entende? Eu preciso disso, porque só Jesus não está sendo suficiente, eu preciso fazer isso que é mais místico, eu preciso fazer esse ritual, eu preciso ter essa rotina. Até isso foi criado e sustentado por Cristo. Então nem faz sentido isso. Nem faz sentido essa busca da gente por algo mais que não seja o próprio Jesus. Porque até isso, Ele sustenta. Ele mantém isso acontecendo. Quando a gente evangeliza alguém, sabe o que nós estamos dizendo para essa pessoa? Você precisa voltar para o lar. Você precisa voltar para a sua origem. Ele pode não ser filho ou filha de Deus, mas ele foi criado por Deus, gerado em Deus, sustentado por Deus, e a vida dele precisa glorificar a Deus e voltar para Deus. Então, quando eu evangelizo, é claro que eu não vou chegar com um maluco e dizer, você precisa voltar para o seu lar. A pessoa, mas eu estou indo para casa, o que você está falando? É claro que a gente vai falar isso, mas eu estou dizendo para a pessoa, quando eu falo sobre Jesus, eu estou dizendo, olha, você tem um destino, você tem um propósito, você tem um Criador, e Ele quer você de volta para glorificar o nome dEle. Você precisa voltar para o lar. Quando eu viro testemunha de Jesus, é isso que eu estou fazendo. Eu estou chamando todo mundo para voltar para o país de origem. Vamos voltar, galera. Eu já estou lá, mas eu quero vocês comigo. Vamos sair dessa prisão. João 1, no versículo 11 diz, veio para o que era seu e os seus não o acolheram. Essa notícia que nós vemos em João 1, e nós já falamos isso aqui na pregação sobre Advento, é que cada um de nós olhou para essa pessoa que é Jesus, que sustenta tudo e disse não. Não. Acho que eu prefiro outra coisa. Acho que eu prefiro outro caminho. No versículo 17, ainda no capítulo 1 de Colossenses, Paulo continua e diz, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Já não bastava a gente olhar para Jesus e descobrir que nele as coisas foram geradas, que Ele criou e que tudo precisa voltar para glorificar o nome dEle. Paulo vem e finaliza dizendo, Ele é antes de todas as coisas, ou seja, antes de tudo Ele já existia, aqui a gente já viu Ele falando isso, então Ele merece ser essa pessoa de importância, cheio de dignidade, mas nele tudo subsiste. Ou seja, tudo que nós vemos, e aquilo que nós vemos, lembra daquilo que é invisível, só existe porque Jesus decide manter existindo. Jesus está ativamente intervindo e agindo sobre todas as coisas. Por quê? Porque Ele que sustenta. Ele é que mantém. Não é a sua boa saúde que mantém você vivo. Apesar disso é bom, faça exercício. Não é a sua boa genética. Cada respiração que você está dando agora, Jesus está sustentando isso com os ombros dele. Cada batida do seu coração que faz com que você não tenha um infarto fulminante e morra, Jesus está sustentando isso agora, hoje, nesse segundo, 20:16 da noite. Jesus está nesse momento sustentando a cada um de nós agora, mantendo a gente na existência. Cada estrela no céu que brilha à noite, Jesus está sustentando elas pelas mãos. Hebreus 1:3 diz, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe, tudo que os cientistas estudam, e a ciência é maravilhosa, ela não contradiz a fé. Ela não está em briga com a fé de maneira nenhuma, mas todas as leis da natureza, tudo que os cientistas estudam, seja eletromagnetismo, a gravidade, tudo isso, Jesus está sustentando. Ele não só criou isso, mas Ele mantém isso funcionando. Sabe, se largar alguma coisa e cair no chão, isso está sendo sustentado pelos ombros de Jesus nesse momento. Se Jesus, por um segundo, Ele olhasse para o universo e falasse, não vou mais segurar isso não, tudo entraria em colapso. Não só entraria em colapso, mas se desintegraria, inexistência, em um segundo. Você acordou hoje, e você abriu sua janela, o que você viu? O sol. O sol nasce, e amanhã vai nascer de novo, porque Jesus decide sustentar todas essas coisas. Quando nós olhamos para isso, e nós olhamos para a história que Jesus teve nessa terra,
Ele que criou, que mantém. Ele morreu naquela cruz. Então, que conforto isso me traz quando eu olho para aquele que sustenta todas as coisas e lembro que ele morreu por mim, por você. Não é o que mantém você aí em pé, a sua história ou o seu dinheiro. É aquele que morreu naquela cruz, que sustenta cada molécula do universo, que decidiu me amar até o fim da sua vida nessa terra. Por que a gente está preocupado se Jesus está cuidando de mim ou não? Gente, Jesus sustenta o cosmos sobre os ombros. Você acha que Ele não vai cuidar da sua vida? Você acha que Ele não vai saber cada detalhe que você precisa para poder te ajudar, te sustentar nas dificuldades? Por que a gente procura algo a mais? Por que a gente vai para outra coisa? Se Jesus é tudo isso, gente, por que a gente precisa de algo a mais? Versículo 18, ele continua, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E aqui nós precisamos entender, e é maravilhoso poder usar esse exemplo aqui, hoje. Quando nós olhamos para Jesus, esse Jesus que a gente acabou de ver, de entender quem Ele é, o que Ele faz, Ele decidiu criar um corpo para Ele. É claro que isso aqui é uma ilustração, obviamente, mas Ele está dizendo, olha, eu sou o cabeça, eu sou o que sustento, eu sou o que comando, eu sou o que dou a ordem, então eu vou criar um corpo para mim, esse corpo vai se chamar igreja. Igreja. Então, quando nós olhamos para a igreja, e você pode olhar para o seu lado agora para o seu irmão, e isso é a igreja. Essa igreja não surgiu a partir de uma ótima ideia de alguém, de juntar todo mundo, e como seria maravilhoso a gente se juntar e poder adorar o Deus. Não. Quem criou isso aqui, essa comunhão, essa comunidade, estarmos juntos aqui, foi Jesus, esse que sustenta todas as coisas e falou assim, eu vou criar um plano, eu vou criar o meu corpo, eu vou criar a igreja. E a igreja, a gente precisa entender 3 coisas sobre Jesus. Primeiro, é sobre a autoridade que Ele é. Se Ele é o cabeça de cada um de nós aqui, da sua igreja, Ele é o que governa, Ele é o que comanda, Ele é o que decide. Então, nós não vivemos numa democracia. Nós vivemos num reino que existe um rei que dita ordens. Então, não é sobre o que você gosta. A maioria venceu. Jesus não se importa. Porque você é corpo e Ele é o cabeça. É claro que a gente não está falando das assembleias da igreja. Nós fazemos isso, nós votamos. Democracia, o nosso presidente, pastor Eli Júnior, foi eleito por democracia. Mas a gente está falando sobre a nossa comunhão, sobre o nosso pecado, sobre a nossa santidade. Não é sobre o que nós achamos, é sobre o cabeça que é Jesus, que comanda o seu corpo. A outra coisa é que Ele dá a direção. Então não é você que decide a sua vida, gente. Não é. Mas essa decisão é melhor. Não importa. Se você é corpo daquele que é cabeça e Ele sustenta todas as coisas, tu acha que eu vou ficar pedindo opinião para mim mesmo? Burro do jeito que eu sou? Jesus que é quem é, que a gente acabou de ver, que sustenta tudo, que criou tudo. Eu vou ficar olhando para o meu coração para decidir a minha vida com quem que eu vou namorar? Não faz sentido. Você entende que existe um nível muito distante sobre eu olhar para o meu coração e decidir o que Jesus quer para a minha vida? Ele só é Deus, e eu sou um ser criado, limitado, finito, que na maioria das vezes toma uma decisão ruim, por causa dos meus desejos. E a última coisa sobre Jesus e seu cabeça é que Ele nutre o corpo. Quer dizer que Ele nos dá a força a partir do seu espírito para que a gente continue caminhando nessa terra, nos fortalecendo. E aí no final do versículo 18, Paulo continua e diz, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Mais uma vez, Paulo traz essa ideia de início, de princípio. Ele usa uma palavra diferente aqui agora. O que Paulo está querendo nos comunicar? Presta atenção nisso, que isso tem tudo a ver com a nossa vida. Na verdade tem tudo a ver desde sempre, né? Mas que agora é mais impactante, é isso que eu quero dizer. Ele vai dizer que Ele é o princípio, é que no dia em que Jesus veio sobre essa terra, que Deus se encarnou através de Jesus e é o Filho, Ele iniciou uma nova era, Ele iniciou um novo tempo, Ele iniciou um novo caminho, Ele inaugurou algo completamente novo que antes não existia. O que é que Jesus deu início, por Ele ser o princípio? Ele primeiro iniciou a possibilidade de eu e você vivermos como santos sobre essa terra. O que quer dizer isso? Quando a gente fala sobre santo, a gente está falando sobre alguém que é separado para viver para Deus. Isso antes de Jesus era impossível. Só existiam os especiais.
Se a gente ler a história da Bíblia, existe, né? Os especiais, que era o povo de Israel, e dentro do povo de Israel tinha os mais especiais ainda, que eram os sacerdotes, e dentro dos sacerdotes tinha o mais especial ainda, que era o sumo sacerdote, que ele sim poderia se encontrar com Deus. Mas agora Jesus inaugura uma outra hora falando assim, olha, agora qualquer pessoa, onde ela estiver, não importa a história dela, pode ser santo e se relacionar diretamente comigo. E quem inaugurou essa nova era foi quando Jesus veio sobre essa terra. E aí quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele possibilitou com que cada um de nós pudéssemos viver isso. Não é mais sobre quem é a pessoa separada, especial para viver algo importante. É sobre todo mundo. Qualquer pessoa que crê que aquele túmulo está vazio e que Jesus derramou sangue por você, pode agora entrar e se encontrar com aquele que sustenta todas as coisas e criou todas as coisas. E orar para esse Deus como se ele fosse um amigo do lado, sentado. Que antes era invisível e agora através da pessoa de Jesus nós podemos conhecer. A outra coisa que Jesus inaugurou nesse novo tempo é o fundamento de uma esperança. Porque Jesus morreu, 3 dias depois ele ressuscitou. E ele foi o primeiro disso. Aí ele estava dizendo agora para a gente, olhando para cada um de nós, falando, olha, como eu ressuscitei, adivinha só, isso vai acontecer com vocês também. Isso vai acontecer com cada um de vocês. Então, há esperança, porque a gente sabe que a morte foi vencida. E Jesus foi só o primeiro. Depois dele veio todos os outros, como nós. Que um dia nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar, como Jesus ressuscitou. E a última coisa que tem a ver com o fato dele inaugurar esse novo tempo, é o fato da gente saber que Deus recebeu esse sacrifício. Presta atenção aqui, olha isso. Eu e você, nós merecemos a ira de Deus. Dá para pagar a ira de Deus? Não dá, impossível. Aí Jesus morreu. Agora você imagina, vamos supor que a gente já sabia de tudo que ia acontecer, tá? Eu e você estamos lá, a gente viu Jesus morreu na cruz, e ali entrou no sepulcro lá, e aí a gente vai para o segundo dia, e a gente já sabia que Jesus ia ressuscitar, beleza? Vamos imaginar aqui, vocês estão comigo? Imagina que você já sabe o final da história. A galera não sabia naquela época, mas você sabe. A gente deveria ficar angustiado, sabe por quê? Porque a gente devia olhar ali para o sábado, e olhar, será que ele vai ressuscitar amanhã? Porque se ele ressuscitar, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus aceitou o pagamento. Quer dizer que eu e você podemos viver uma vida livre do pecado, livre do inferno. E a gente vive naquela expectativa, será que ele vai ressuscitar? E aí quando Jesus ressuscita no domingo, eu e você a gente deveria celebrar, porque as nossas palavras deveriam ser, Deus aceitou o pagamento. Deus aceitou aquilo que eu devia. E agora eu posso ter uma vida livre, porque Jesus morreu no meu lugar. Amém, gente? E ele continua dizendo, primogênito entre os mortos, quer dizer que ele é o primeiro daqueles que vão ressuscitar. Entenda, a gente vê na Bíblia várias histórias de ressurreição. A gente vê Lázaro, a gente vê a filha de Jairo. Só que essas pessoas morreram depois. Jesus é o primeiro, por isso o primogênito, que ressuscitou e nunca mais vai morrer. Vive com o corpo glorificado. Só que diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Quer dizer, sabe o que é? Que ele é o primeiro que ressuscitou e nunca mais vai morrer. A partir dali, todo mundo que crê nele vai ressuscitar e nunca mais vai morrer também. Vai poder viver eternamente num corpo glorificado. Essa é a promessa que nós temos. Quando a gente finaliza esse versículo e diz que para que em tudo tenha supremacia, isso está escrito. Para que em tudo tenha supremacia. Quer dizer que, por causa dessa toda a trajetória que Jesus fez, primeiro a gente vê quem Ele é, depois a gente começa a ver, de novo, por Ele ser quem é. Ele faz essa primogenitura, essa primeira coisa de tudo que depois é derramado sobre a gente. É por isso que Ele precisa ter a supremacia, ou em algumas traduções, a primazia. Quer dizer que quando eu e você contemplamos Jesus, que é o que esse texto diz até agora, sabe o que a gente tem que olhar para a nossa vida? Tem que olhar para a nossa vida inteira e falar assim, não faz sentido se a minha vida inteira não girar em torno de Jesus. É isso que significa que Ele tem a primazia. Significa que a todo segundo, a todo momento eu tenho que olhar para a minha vida e falar assim, ela só faz sentido se Jesus estiver no centro. É como o sistema solar. Tem o Sol, tem os planetas. Se o Sol deixar de existir, tudo entra em colapso, caos. Assim é a nossa vida, gente. Se Jesus sai desse centro, dessa primazia, onde tudo gira em torno dele, a sua vida vira um caos. Um caos. A gente encontra pessoas
com idades mais avançadas, né? Para os jovens, idades mais avançadas é 40, 50 anos, né? Sim. Vão chegar lá, gente, rapidinho, fica tranquilo. A gente olha para umas pessoas e a vida da pessoa é um caos. Caos, assim, é num nível que você fala, cara, como que a pessoa chegou nesse ponto? Talvez você seja essa pessoa. Como que a minha vida chegou nesse ponto? É simples, é só tirar Jesus do centro, como o sol. É só eu deixar dele ser a primazia de todas as coisas, de eu pensar nele em todas as coisas. Aí eu ocupo com outra coisa. Aí é natural que a coisa entre em colapso. Cristo está acima de tudo. Eu falei isso na semana passada. Ele não está acima como se fosse uma bandeja superior a outras coisas. Só tem ele na bandeja, só pode ter. Não faz sentido eu usar de hierarquia com quem Jesus é. Por quê? Porque ele é suficiente. E aí no versículo 19 diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Plenitude aqui, olha só, como a Bíblia é maravilhosa, presta atenção. Plenitude aqui vem de uma palavra no grego que significa pleroma, tal, mas isso não importa para a gente. O que importa é que quando Paulo pega essa palavra propositalmente e insere aqui, era a mesma palavra que as pessoas na época usavam, sabe, para explicar o quê? Elas chegavam para você e falavam assim: olha, a divindade, ela não se mostra completamente. Você não tem como conhecer o divino completo. Então o divino envia ondas, que é essa palavra pleroma, que é essa palavra plenitude. Então o divino envia essas ondas de várias maneiras. Então, para você não perder nada, você tem que ir em todos esses caminhos para pegar partes do que a divindade revela, para aí sim você conhecer o máximo possível do divino. Então você precisa ir para o misticismo, você precisa ir para o esoterismo, você precisa ir para os signos, você precisa ir para os mapas astrais, você precisa ir para várias realidades dessa, porque cada uma delas contém um pedacinho da divindade. E como existe um anseio no nosso coração de buscar o que é divino, de se encontrar com Deus, a gente não quer perder isso, então a gente vai em todos os caminhos. Então, Paulo pega essa mesma palavra e fala assim: sabe essa plenitude que vocês estão buscando em todo lugar? Existe uma pessoa que tem ela toda. E só ele tem. Então você fica buscando o divino em vários caminhos. Eu quero te contar uma novidade: só existe um caminho, só existe uma direção, só existe um que é a imagem do divino, a imagem de Deus, e essa pessoa é Jesus. É por isso que ele é suficiente. É por isso que ele é suficiente para a gente. Ele é o único que nos dá essa onda completa desse mar de quem Deus é. Não existe ondinhas e você vai encontrando Jesus pelo caminho, Deus pelo caminho. Isso se chama sincretismo, que é quando você começa a olhar para Jesus, mas começa a pensar: mas tem outras luzes também. Todas elas são importantes. Jesus é importante, mas também existem outras coisas, né? Jesus se revelou de outras formas, de outras maneiras, em outras religiões. Não, Paulo está dizendo, a Bíblia está dizendo que ele é a única luz, que nele tem toda a plenitude, que ele é a única resposta, que ele é o único caminho. Qualquer outro caminho é um caminho em direção ao erro, à escuridão. Então, como eu falei, se o cristianismo é essa religião que segue Jesus, automaticamente todas as outras precisam estar erradas. E ele fala uma palavra que é interessante, diz: foi do agrado de Deus. Ou seja, de alguma maneira, Deus Pai sentiu prazer em ter o Filho com toda a plenitude. Bom prazer de Deus de que o Filho tivesse toda a plenitude. Nesse sentido aqui, não é que Jesus por algum momento teve essa plenitude, mas sempre habitou e sempre vai habitar sobre ele toda a plenitude. Tudo que nós precisamos conhecer sobre o próprio Deus. Então, isso é importante para a gente, sabe por quê? Porque você não é amado por uma onda divina, que é um pedaço de quem Deus é. Você não é amado por um pedaço de Deus, por uma emanação de Deus, por um mistério de Deus, por um profeta ou por um dos espíritos dele. Não, você é amado pelo próprio Deus que se manifestou em Cristo. O próprio Deus decidiu ir até você e te alcançar. E através de Jesus ele demonstra toda a plenitude que ele é. Você não precisa de outra coisa. Você não precisa de mais nada. Por que a gente acha que Jesus às vezes não pode preencher o vazio do nosso coração? Se ele tem toda a plenitude, muito mais do que a gente precisa.
E no versículo 20 ele diz: e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão debaixo do céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas. O que significa reconciliação? Reconciliação é simples. Você tinha uma inimizade, você não era amigo de alguém, na verdade você era amigo, e aí rolou uma briga, vocês não são amigos mais, e aí houve uma reconciliação, ou seja, essa amizade foi restaurada. Quando nós olhamos para Jesus, nós começamos a ver que quando eu e você pecamos, desde o dia que nós nascemos inimigos de Deus. Nós nascemos distante de Deus. Então não tinha possibilidade de eu alcançar Deus, de eu encontrar essa reconciliação. Mas aí quando eu olho para Jesus, nele, isso foi possível. A gente vive uma vida terrível, sabe por quê? Porque quando a gente olha para Deus, Deus não gosta de mentira, mas eu e você amamos mentir. Deus não gosta de impureza, mas eu e você amamos impureza. Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito boa, e ela, principalmente para quem é sul-mato-grossense, eu não sou, tá, mas essa parte especial eu abracei com vontade, que é um belo churrasco. E é churrasco mesmo, tá? As carnes aqui são melhores do que do Rio, tá? Com certeza, isso não tenho dúvidas. Mas Hernandes Dias Lopes diz uma coisa muito engraçada, ele fala assim: olha, eu e você, quando a gente estava nesse estado de inimigos de Deus, a gente podia olhar uma picanha deliciosa, que acabou de sair da churrasqueira, no ponto certo. Eu e você, a gente ia correr para a carniça, para o lixo. Esse é o nosso coração. A gente está diante da coisa mais maravilhosa que existe, mas eu e você escolhemos abandonar isso e correr para esse caminho de inimizade com Deus. Cada um de nós vive a vida assim. Mas aí quando a gente olha para Jesus, Ele é o único. Não tem outro que pôde restabelecer essa paz de novo com Deus. Nada do que eu posso fazer conseguiria fazer isso, mas Ele fez. E aí, gente, presta atenção, quando a gente olha para a cruz, às vezes parece algo muito distante, algo que aconteceu 2000 anos atrás, numa montanha, de alguém sendo crucificado. Aí a gente descobre que na verdade a crucificação não era nenhuma novidade. Um monte de gente era crucificado o tempo todo naquela época, 2000 anos atrás. O que faz de diferença para a nossa vida uma cruz há 2000 anos atrás, que não tem nada a ver com a nossa história, que é de outra cultura? Faz sentido quando a gente olha para quem foi pregado naquela cruz. Aquele que foi pregado naquela cruz que tem toda a diferença para mim e para você. Aquele que foi pregado naquela cruz que conecta a nossa história de desespero, sem esperança, com uma história de possibilidade de vida. É por isso que essa história faz sentido para a gente. É por isso que faz sentido a gente olhar para essa cruz no Calvário, de onde aquele que é supremo, aquele que sustenta, aquele que mantém, aquele que criou, aquele que gerou tudo e todos, foi pregado numa cruz. Por quê? Porque Ele decidiu amar cada um de nós. É por isso que essa história faz sentido para a gente. E é por isso que Ele é suficiente. Quando Jesus foi pregado naquela cruz, a partir daquele momento, todos os povos da história, todas as pessoas que existiriam a partir dali, se tornou possível essa reconciliação com o Pai de novo. Aquilo que era impossível, aquilo que era sem nenhuma chance. Quando nós contemplamos o Calvário com aquela cruz e o Jesus crucificado, nós olhamos para o Senhor da glória que teve o rosto cuspido. Nós olhamos para aquele que criou todas as coisas sendo açoitado. A gente contempla aquele que propiciou a vida, que deu início à vida de tudo, sendo abusado naquela cruz. A gente contempla alguém que derramou sangue inocente como um criminoso. Alguém que os anjos se prostram em adoração a Ele. Abandonado. A própria imagem de Deus, abandonado por Deus. Por quê? Porque Ele precisava suportar o fardo da nossa culpa. A nossa culpa que Ele carregou naquela cruz. E Paulo fala mais ainda, que ele diz que todas as coisas na terra e no céu. Ou seja, quando eu e você, a gente nasceu nessa vida de pecado, na verdade quando Adão pecou, não foi só a terra que entrou em desordem não, foi todo o cosmo.
Todo o universo entrou em desordem. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, Ele estabelece ordem, não só para a nossa vida, não só para essa terra, mas Ele estabelece ordem para todo o cosmo, para tudo que existe, que estava desorientado. Ele cria de volta a harmonia entre os céus e a terra. E aí é o que a gente vê em Efésios 1:10, que fala que fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Ou seja, Ele é o centro de tudo, de todas as coisas criadas que existem nos céus e na terra. E aí no versículo 21 ele vai dizer o seguinte: antes vocês, está falando de cada um de nós aqui, antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Ele está dizendo o seguinte: olha, o antes de vocês, vocês olhando para trás, se lembrando de quem vocês eram, aquele dia que vocês não tinham se encontrado com Cristo, vocês estavam separados, no sentido de que vocês eram estrangeiros numa terra. Eu não sei se você já teve a experiência de viajar para um outro país. Viajar para um outro país é diferente de morar em outro país. Se você entra em contato com alguém que mora em outro país, ele vai começar a falar: olha, é muito difícil, eu não entendo a língua, eu não entendo a cultura, eu não sei como é que funcionam as coisas, eu preciso de ajuda, eu preciso de suporte. Quando nós éramos separados de Deus, eu e você estávamos nessa terra estrangeira, onde a gente não entendia como funcionava nada. Não entendia como funcionava a vida, como funcionava a dor, como funcionavam as frustrações. A gente não entende como funciona o mundo. A gente não consegue compreender como todo mundo. Por quê? Porque a gente está num país que não é nosso, numa terra que não é nossa. A gente era estrangeiro nessa terra. Como na prática isso funciona? Talvez você já viu alguém assim, ou talvez você já tenha sido essa pessoa. Sabe aquela pessoa que você vai falar de Deus, ela, tá bom, lá vem o crente chato. Que ela não entende nada do que você fala, ela não compreende. Quando você chega e fala: cara, Deus é suficiente, Jesus é suficiente, ela fala: tá bom, que horas eu vou sair do trabalho? Ele está nessa terra estrangeira, onde ele não entende nada. A mente dele não funciona, ele não consegue compreender. E cada um de nós estávamos nessa situação. Talvez a gente era essas pessoas que olhava para aqueles que vinham falar do Evangelho e falava: meu Deus, lá vem. Achando que tudo é inútil. Isso é ser inimigo de Deus. Inimigo de Deus, gente, não é ódio contra Deus. Tipo assim, eu odeio a Deus. Eu odeio a Deus, eu não quero nada com Deus. Inimizade com Deus é só viver sua vida indiferente, com as suas próprias escolhas, os seus próprios desejos. Isso é inimizade com Deus. Você não precisa odiar a Deus. E ele continua dizendo: separados de Deus em suas mentes. Quando ele fala mente aqui, não é só sua mente, seu intelecto, mas é sua mente, seu sentimento e seu desejo. Ou seja, a nossa vida, tudo que eu pensava, tudo que eu sentia, tudo que eu desejava era contrário à vontade de Deus. Eu não sei se vocês estão compreendendo o desespero que é viver essa vida. Sabe, tudo que você sente, tudo que você deseja, tudo que você imagina, pensa, é contrário do que Deus imagina para você, do que Ele quer para você, do que Ele deseja para você. Tudo que você faz era assim. Esse era o seu antes. Romanos 1:21 diz: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então a gente vivia uma vida inteira sem a possibilidade não só de pensar em Deus, mas nem pensar nas coisas de Deus. Não tinha condição nem de desejar as coisas de Deus. Não era só Deus, não. Tudo que tem relação com Ele, eu nem desejo, eu nem quero e eu nem penso sobre isso. E aí, como é que isso se materializava na minha vida? Ele vai finalizar: eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Ou seja, pelo fato da minha mente não desejar as coisas de Deus, não pensar sobre Deus, não querer a Deus, tudo que eu fazia era contrário a Deus. Então eu começava a ver as manifestações dos meus atos em maldade. Não é porque eu fazia proposital, mas é porque eu estava completamente no país estrangeiro, sem entender nada, sem conseguir pensar em nada, sem nem desejar as coisas de Deus. Aí eu quero que você leia o versículo 22 comigo. Eu não sei se pode aparecer aqui. O versículo 22 começa com que palavra aí agora? Qual palavra? Em algumas versões agora, outra mais. O que isso quer dizer? Até o versículo 21 Paulo estava falando de antes. Quem você era? Mas agora. Então algo mudou, alguma coisa mudou, a sua realidade mudou. Mas agora, sabe o que aconteceu comigo e com você? Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Eu sei que já disse isso várias vezes, mas preste atenção aqui que essa parte é importante. Mas agora, a gente que vivia separado, sabe o que aconteceu? Ele
os reconciliou. Não fomos nós, não foi o meu desejo, não foi a minha vontade. Ele nos reconciliou. Como que ele fez isso? Ele vai dizer, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Mediante a morte de Cristo, pelo corpo físico dele, morrendo naquela cruz, eu fui reconciliado. Eu fui alcançado. Por causa dele, por causa da morte dele, porque ele se entregou. E aí qual que é o objetivo? Ele vai finalizar dizendo, para que apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Quando nós olhamos a apresentá-los, a palavra que é sacrifício a Deus, sabe o que Paulo está dizendo? Está dizendo que quando Jesus morreu naquela cruz, sabe o que ele fez? Ele te pegou, foi para diante de Deus, colocou você diante de Deus e falou, Deus, está aqui, ó, quero apresentar essa pessoa para você, Deus. E ó, agora essa pessoa aqui, ela era seu inimigo. Ela morava em outro país, ela não desejava suas coisas, ela não sentia suas coisas, ela não queria suas coisas, mas agora, porque eu morri e meu sangue foi derramado naquela cruz, sabe o que essa pessoa é agora? Ela é santa diante do Senhor. Ela foi separada para viver uma vida para você, Deus. Eu estou te apresentando ela aqui agora, para você viver essa vida. A segunda coisa é inculpável. É Jesus virando para Deus, nos apresentando, falando, ó Deus, e quer saber mais? Sabe aqueles pecados todos que eles têm? Aqueles defeitos que ele tem? A partir de agora, eles não existem mais, porque o que está cobrindo a vida deles é o meu sangue. Então toda vez que você olhar para ele, você vai ver o meu sangue cobrindo os defeitos e os pecados que ele tem. Então está aqui, ó. Eu te apresento essa vida. E ele ainda diz, sabe o que? Livres de acusação. Isso aqui quer dizer um termo judicial e moral. Quer dizer que Jesus pegou toda a acusação que tinha com você e carimbou com o sangue dele, apresentou para Jesus e falou, Jesus, ó, não dá para ler mais nada aqui, que meu sangue cobriu tudo, ó. Não dá para ler mais. Essa pessoa que eu apresento diante do Senhor como inculpável, santo e livre de acusação. Não é porque você é bom, é porque Jesus é suficiente. E esse que é suficiente morreu por você. Morreu para te alcançar. E o versículo 23, Paulo diz, desde que, ou seja, isso tudo é real, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui dá a impressão de que Paulo está dizendo para a gente o seguinte, olha, vocês são tudo isso, santos, inculpáveis, sem condenação, desde que vocês façam a sua parte. Mas não é isso que ele quer dizer, porque senão ele estaria sendo contraditório, dizendo, olha, vocês têm em parte a sua salvação. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, olha, que a capacidade de permanecer na fé e firme em Jesus só é dada para aqueles que foram oferecidos. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que não importa as vezes que você cai, você vai se levantar de novo. Por quê? Porque você tem Jesus e Ele é suficiente para você. Provérbios 24:16 diz, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. E ele diz uma metáfora sobre construção, ele fala alicerçados e firmes. Quer dizer que quando você foi apresentado a Deus como esse sacrifício santo, sem culpa, Jesus te pegou e colocou sobre ele. Quer dizer que você foi alicerçado e firme num solo que nunca vai abalar, que nunca vai tremer, que nunca vai despencar. Toda vez que você decide ser inimigo de Deus e optar pela sua própria vida, você está entrando num solo que a qualquer momento vai desmoronar. Não importa o quanto você é bom de equilíbrio, uma hora você vai cair. Mas agora quando Jesus te pega e te coloca nele, você é alicerçado, você é firme. Não importa se você abala, o chão é firme para te manter. E mesmo que você caia, o Espírito Santo é poderoso para te levantar de novo, para continuar nessa caminhada. É esse solo, esse firmamento que nós andamos, esse fundamento é Cristo. Sabe por que ele não abala? Porque ele é suficiente, porque ele sustenta todas as coisas, porque ele criou todas as coisas. Se Jesus não fosse suficiente, a gente viveria num solo de areia movediça o tempo todo, tentando se debater para alcançar, para tentar sair. E ele finaliza dizendo, sem se afastarem da esperança do evangelho. Ele está dizendo que cada vez que você se afasta de Cristo, você pula para um outro solo, você pula para um outro chão. E aí você vai cair uma hora ou outra. Mas não se afaste. E aqueles que ele mantém, é porque ele apresentou ele a Deus. A você, a Deus. E para finalizar, versículo 24-27 diz, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do corpo, do seu corpo que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com
responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora, não é mais nenhum mistério, mas que agora foi manifestado em seus santos. Você entende que primeiro Deus revelou a imagem dele através de Jesus, aí sabe o que ele está fazendo agora? Ele está revelando a imagem dele em cada um de nós. Aquilo que era mistério, que foi oculto, mas agora foi manifestado em seus santos. O que ele manifestou? A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Que é o quê? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse Jesus suficiente, que é a imagem de Deus, sabe o que ele decidiu agora? Sabe a loucura que Jesus fez agora? Ele falou, eu vou habitar em cada um deles. Eu vou estar em cada um deles. Olha a loucura. Paulo está escrevendo aqui em algo naquela época que era um mistério, que era oculto às gerações, mas agora tudo que nós precisamos conhecer de Deus vem através de Jesus. E aí Jesus olha e fala, sabe o seguinte, eu vou morar em cada um deles, eu vou habitar em cada um deles, eu vou fazer com que eles se transformem na esperança para esse mundo. Por quê? Porque eu sou suficiente, porque eles só precisam de mim, dentro deles, para eles mostrarem a esperança do mundo. A esperança para esse mundo, Cristo em vocês. Às vezes a gente fala, né, Cristo em nós, né, Cristo está em mim, a gente não entende a magnitude da profundeza que significa Cristo em nós. Esse que a gente acabou de ver, que sustenta tudo, que criou tudo, que é a fonte de tudo, habitando em cada um de nós, e eu e você sendo agora essa imagem para o mundo, a esperança para cada pessoa que está lá fora. Deus, ele podia escolher qualquer lugar, ele decide escolher o nosso coração de pecador para habitar e revelar a sua glória. Isso é desesperador, porque eu olho para mim e falo, Deus, quem eu sou diante do Senhor? Para o Senhor me escolher e habitar em mim a grandeza, a supremacia, o primogênito, aquele que iniciou uma nova era, que é o primeiro dos mortos ressuscitados com o corpo glorificado. Ele decidiu habitar no nosso coração. Aí a pergunta que a gente finaliza é, será que a gente precisa de mais alguma coisa, gente? Precisa de mais alguma coisa? Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Sabe o que acontece? Ele está em nós, em cada um de nós, para a gente poder revelar Ele para o mundo. Feche os olhos no seu lugar. Sentados ainda, feche os olhos. Eu quero que você escute aquilo que eu vou falar com muita atenção, com os olhos fechados aí no seu lugar. Cristo, Ele é a revelação de Deus. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra revelação. Nós não precisamos de outra coisa, nós temos Jesus. Cristo é o Criador e o sustentador. O universo, ele não foi um acidente. Ele foi criado nele, por Ele e para Ele, e é sustentado por Ele. Todas as leis da natureza são expressões da sua vontade. Nada está fora do controle, a sua vida não está fora do controle dele. Nada do que acontece sobre você é por acaso. Esse Jesus que morreu por nós é esse mesmo Jesus que segura as estrelas nas suas mãos. Ele é o sustentador. Cristo é o reconciliador. Ele que tornou possível o nosso relacionamento com Deus de novo. Ele que estabeleceu a paz. Ele que nos trouxe para casa de novo. Nos tirou desse país estrangeiro. Mudou os nossos desejos. Mudou os nossos sentimentos. Jesus já fez isso. Eu só preciso receber isso a partir da fé. Cristo é a nossa plenitude. Nele habita toda a plenitude. Nós não precisamos de mais nada. De nenhum outro eco, de nenhuma outra onda. Nós só precisamos de Jesus para se encontrar com Deus. Ele é suficiente. Ele basta. E Cristo é a nossa esperança. Cristo em nós a esperança da glória. Ele venceu a morte. Ele vive e Ele está em nós. E por Ele estar em nós, nós podemos compartilhar dessa esperança. E saber que ela é real. Se Jesus é tudo isso, gente, será que a gente precisa de mais alguma coisa? Será que falta alguma coisa, alguma lacuna falta na nossa vida? Eu não preciso de mais nada, não preciso de mais nada. Eu só preciso olhar para quem Jesus é. Porque Jesus é absolutamente, completamente e gloriosamente suficiente. Jesus, nós queremos agora poder contemplar o Senhor.
como a sua própria palavra diz, de quem você é, nós queremos contemplar você. Nós queremos contemplar, assim como a gente olha para o céu e vê a sua mão poderosa de Criador, assim como a gente olha para as estrelas, assim como a gente olha para a imensidão do mar, a gente pode contemplar, nós queremos contemplar o Senhor. Se é maravilhoso contemplar a sua criação, imagina se encontrar com o Criador. A gente quer contemplar o Senhor até o ponto da gente parar de olhar para todas as coisas à nossa volta e entender que o Senhor é suficiente. Não tem outro caminho, não tem outra direção, o Senhor é suficiente.